nós estamos falando aqui de 4 segredos para você falar inglês como um nativo. E não é para falar, né? Pronunciar. Então, nós vamos falar aqui de linking sounds, né? Que são sons que se conectam. Partitioning, que é uma coisa que eu utilizei bastante quando eu estava aprendendo. E também shadowing. Então, você não precisa saber exatamente o significado de cada coisinha aqui, mas eu vou explicar para vocês aqui, ok? Vamos lá. Você consegue pronunciar próximo aos nativos mesmo quando você está começando. É claro que tudo nós vamos começar aqui então com shadowing, que tudo é uma questão de imitar. Shadow é a sombra. Então, quando você imita alguém, faz a sombra de alguém, você vai estar fazendo isso. Então, como que você vai fazer? O que você vai fazer a sombra de um nativo falando? Você vai escutar as pessoas falando, ou não necessariamente nativos, mas pessoas que estão falando inglês com um sotaque próximo ao de falantes nativos, e você vai copiar aquilo que eles estão falando. Então, você precisa tentar realmente fazer essa cópia, ou seja, essa mímica, imitar o sotaque ali, como você está escutando. E você precisa, no início, fazer várias vezes até que você consiga começar a pronunciar próximo do que está escutando, né? Então, é interessante, e eu já escutei alguns comentários sobre pessoas dizendo assim, tem brasileiros que falam inglês muito forçado, não sei o que lá. E aí, eu sempre tenho esse questionamento, né? O que é um inglês forçado? E as pessoas nunca conseguem me explicar o que é um inglês forçado, porque elas, na maioria das vezes, as pessoas que fazem esses comentários não falam inglês ou estão começando a aprender e elas não sabem nem o que é um inglês forçado. É que para elas parece forçado que a pessoa está falando enrolado, né? E está falando bem próximo ou se não como um nativo. Então, eles ficam com essa impressão de que a pessoa está forçando alguma coisa, mas você não está forçando, você está falando outra língua. Então, talvez seja natural que quando eu estou falando português aqui e tem uma entonação, quando eu vou falar inglês, eu vou ter outra entonação, e aí talvez você ache que eu estou forçando, mas eu não estou forçando, eu simplesmente estou falando inglês da forma que eu me esforcei para conseguir falar, que é uma forma bem próxima dos nativos falando. Então, para ter esse sotaque. Então, é óbvio que você... Agora, é a mesma coisa que você escutar um nativo falando português e achar que ele está forçando, que ele está falando, você quer aprender inglês, blá, blá, blá. Parece uma coisa forçada. Mas não é forçada. Ou quando ele está falando bem como nós brasileiros, talvez você vai pensar, nossa, mas eu vi o cara falando inglês, agora parece tão forçado ele falando português dessa forma. Então, não existe esse papo de inglês forçado. Porque, em primeiro lugar, defina o que é inglês forçado. É o inglês com peso? Não existe isso de forçado. Então, isso, na verdade, é um preconceito, eu acho que as pessoas têm, de ficar, de achar assim, não, é porque você tá se achando, porque tá falando inglês bem, não tem nada a ver, você tem que imitar mesmo, tem que enrolar a língua, e daí, dane-se que os outros achem de você, se você tá falando bem ou mal, não interessa, o que importa é a sua evolução, se as pessoas, em primeiro lugar, ninguém tem que ficar te criticando com nada, então isso já tá fora do direito da pessoa ficar criticando o inglês de alguém, então, é isso aí, vamos lá, então, essa questão de shadowing, que é você ficar imitando, principalmente diálogos, frases do dia a dia, que são coisas que são super importantes para você realmente conversar em inglês no dia a dia. Depois, a segunda coisa aqui que eu vou falar é justamente essa questão de, quando você está fazendo o shadowing, que é imitando ali exatamente aquilo que você escuta, você também já começa a trabalhar, mesmo que sem saber, né, inconscientemente, você está trabalhando esses sons que se conectam. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. I want to go to the beach. E aí você fala, I wanna go to the beach. Fica assim, entendeu? Então, esses sons que se conectam. Can I see your video, please? Aí, posso ver o seu vídeo, por favor? E aí, você vai conectar, por exemplo, can I, né? Então não fica can I see your, então fica can I see your video, então já fica tudo uma coisa, see your video, please, então fica tudo conectado. E nessas conexões é que você precisa prestar atenção. Então quando você estiver fazendo essa parte de imitar o que você está escutando, é muito comum no início você olhar para uma frase grande e pensar assim, nossa, como essa pessoa falou isso
tudo aqui em tão pouco tempo, né? Porque quando você está aprendendo, você quer ler palavra por palavra de um diálogo, por exemplo, que você está estudando. E aí, quando você começa a ler palavra por palavra, você precisa, você vai, é claro, não é uma coisa ruim você ler palavra por palavra, porque é legal você saber a pronúncia de cada palavra, com certeza, porque em determinados momentos as palavras vão se conectar com outras, mas em determinados momentos você vai simplesmente falar aquela palavra solta, então é legal você saber a pronúncia daquela palavra, com certeza, mas uma frase, você vai ver que são conjuntos, né, que você vai ter de sons ali, mas você também precisa saber a pronúncia das palavras separadas. E não é, por exemplo, assim, errado você falar palavra por palavra no início, até porque você precisa devagar começar a entender como funcionam essas conexões de sons. Por mais que você estude as conexões, existem até vídeos no YouTube falando sobre isso e tudo mais, é legal, mas não adianta você estudar uma lista de conexões de palavras lá, que é essa, vogal, com não sei o que lá, porque, cara, isso aí são regras, são coisas que, se você vai falar com uma pessoa que é nativa ou com alguém que realmente fala inglês fluente, a pessoa nem vai saber te explicar exatamente quais são as regras de conexões que existem, porque você simplesmente fala. Eu vou explicar mais ou menos o que é essa... a conexão, por exemplo, é como se você, por exemplo, assim, eu peço para você desenhar uma... aqui no caderno, eu peço para você desenhar... Isso, legal, que não tem folha. Tá, eu peço para você desenhar uma estrela. Aí você vai desenhar uma estrela aqui, você vai começar lá devagarinho e tal, né? E aí, daqui a pouco, você vai começar a desenhar a estrela rápido. Essa estrela tá bem feia, mas é para você entender aqui, ó. Você vai desenhar a estrela rápido. E é a mesma coisa para falar inglês. Então você começa um tracinho, outro tracinho, outro tracinho. Quando vê, você tem a fluência no idioma, que é justamente conectar as palavras e já começar a pensar nesse idioma. Né? Então, isso são as coisas que você vai ter. Então, você vai fazer exatamente isso. Você vai começar a adquirir a fluência nesse movimento, que é, no caso aqui, é simples, né? A forma que eu falei, de você fazer uma fluência, no caso de movimento de desenho, mas o movimento da boca que você faz para produzir os sons e as frases e tudo mais. Quanto mais você praticar isso, mais você vai começar a ter resultados em direção à sua fluência no idioma. E eu acho que eu tinha mais uma aqui para falar para vocês, que era justamente esse partitioning. Partitioning é você pegar coisas grandes, né? Então, vamos ver aqui uma frase de exemplo. Today is a beautiful day to go to the beach, tá? Daí você vai pegar e essa frase você vai escutar num diálogo, provavelmente, today is a beautiful day to go to the beach. Então, today is a beautiful day to go to the beach. To go to the beach, né? Fica assim. E aí você vai pegar isso e vai fazer o particionar. Então, você vai falar assim, today is a beautiful day. Daí você particiona essa frase, não tenta falar ela toda. Vai falar, today is a beautiful day. Today is a beautiful day. Today is a beautiful day to go to the beach. Então, today is a beautiful day to go to the beach. E aí você junta, to go to the beach, to go to the beach. E aí, today's a beautiful day to go to the beach. Entendeu? E aí você vai particionar e depois você vai juntar as duas. Então, pega esse globo esse conjunto de sons aí e você vai pegando esses que fazem esses conjuntos e vai particionando esses conjuntos dentro de uma frase e aí depois você começa a falar a frase inteira. Porque quando você vai tentar falar a frase inteira, às vezes você tem uma certa dificuldade para chegar até o final e aí você acaba achando que é muito grande, que é muita coisa. Então, se você particionar pedaço por pedaço, você pode fazer isso com músicas também, que você estiver estudando, músicas que você gosta, você pega a frase da música e vai particionando os pedaços que tem esses grupos de sons. Você vai sentir que a pessoa fala na música lá, I want to hold your hand, que é a música dos Beatles lá, né? E aí você vai, I wanna hold your hand. Aí você pode fazer, I wanna hold, I wanna hold, I wanna hold, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Entendeu? Não existe um lugar certo que você vai cortar a frase para fazer isso. Mas é interessante você fazer até para justamente começar a treinar essa fluência. Então você vai pedacinho por pedaço e vai aumentando os pedaços.
da frase. Por exemplo, I wanna hold, I wanna hold your hand, que é a frase, né? I wanna hold your hand, que é eu quero segurar a sua mão, a frase da música dos Beatles, ok? Então, essas são algumas coisas que você pode fazer para começar a pronunciar inglês como um nativo. E não queira perder o seu sotaque completamente, porque o seu sotaque é o seu charme, então você precisa ter o seu sotaque. Até porque não existe vantagem nenhuma em você falar 100% para 100% como um nativo. Não existe uma vantagem que você vai ter assim, nossa, eu falo igual e ninguém nem consegue notar que eu não sou nativo. Não existe vantagem. Muito pelo contrário, tem pessoas que têm sotaque bem acentuado nos Estados Unidos e têm sucesso com diversas coisas. O seu sucesso realmente independe do seu sotaque, essa é a verdade, né? Então, o seu sotaque não depende, o seu sucesso independe do seu sotaque. Você pode ter um sotaque desde que você tenha clareza nas suas ideias e consiga transpassar aquilo que você quer dizer. Então, falar com clareza e saber expressar suas ideias, tendo vocabulário e tudo mais, e tendo fluência, ou muito antes da fluência, né? Você consegue fazer muitas coisas, como eu consegui fazer muitas coisas, atingir muitos dos meus sonhos e objetivos, muito antes de eu adquirir fluência em inglês. Então, vamos lá. Você aprende inglês com séries e filmes? Só com séries e filmes? Não. Porque não, ninguém aprende inglês só com uma coisa. Você aprende algumas coisas em séries e filmes, com certeza treina o seu ouvido, treina a sua fala, se você repete aquilo que você ouve, mas você aprende utilizando essas ferramentas e também colocando em prática, falando com outras pessoas, tentando conversar no WhatsApp, tentando falar com alguém num chat, alguma coisa. Então é assim que se aprende, é um conjunto de coisas. Não tem alguém que vai dizer assim, ó, nossa, faz só esse curso, não precisa falar com ninguém que você vai sair daqui fluente. Não existe isso. Isso é uma ilusão. O inglês, a fluência, você vai adquirir com a prática. Você, se tem carteira de motorista ou não tem, independente. Como que é adquirir fluência no dirigir? Você tem que fazer as aulas de direção, mas e aí? Você sai fluente na direção? Não, não sai, mas você sai sabendo dirigir. Tá bom, alguns saem meio ruim e tal, não sei o que lá, mas o que é que te dá fluência? É você botar o carro na rua, meu filho, e estacionar mal um dia, e errar um cruzamento, virar uma rua errada, não sei o que, ficar trancado numa garagem apertada. É isso que vai te dar fluência, para daqui, depois de um tempo, alguns meses, você, né, ou sei lá, 1 ano, 2, você vai estar lá dirigindo muito bem e buzinando atrás do cara que está dirigindo no carro da autoescola, né? Sendo aquela pessoa indignada atrás da autoescola. Mas é isso aí que dá fluência, pessoal. É você praticar a língua e vivenciar ela e colocar em prática aquilo que você aprende. Não é um curso que vai te dar fluência. Isso não existe.